Novo Testamento. Então, isso é coisa séria. Mas Paulo, ele não apenas apresenta-se como o remetente da carta, como apóstolo, mas há uma outra coisa também que Paulo apresenta, é que Paulo faz o quê, irmãos? Ele indica os destinatários desta carta. O que está escrito na tela, doutor? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão aonde? Em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e também a maior metrópole no tempo do apóstolo Paulo. E ela abrangia uma área assim, bastante grande. A população que ela tinha era superior a 300.000 habitantes, né? E ela era também o centro do culto a Diana, que era a deusa da fertilidade e cujo templo, inclusive, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E para os efésios, esse templo constituiu um motivo de orgulho para eles, não é? E esse templo era 4 vezes maior do que a Parthenon de Atenas. E só para vocês terem uma ideia, segundo a tradição, esse templo, para prestar culto a Deus da fertilidade Diana, segundo a tradição dos historiadores, gastou 220 anos para se fazer. E Paulo esteve em Éfeso por 3 anos. E ali então ele plantou uma igreja bem forte, não é isso? E que tornou-se uma influência dentro da Ásia Menor. Então Paulo ficou ali 3 anos, né? E a igreja de Éfeso, ela tem 2 endereços ainda, não é isso? Qual o primeiro? Ela é cidadã do céu. Não é isso que Paulo fala? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, primeiramente, é o quê? Ela é um povo de Deus. Ela é cidadã dos céus. A nossa pátria é no céu. Mas também ela está localizada na terra. Não é isso? Ela é também cidadã desse mundo. E aí Paulo diz lá assim: aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão aonde? Éfeso. Aos santos e fiéis da igreja presbiteriana Ebenezer que estão aonde? Em Newark, nos Estados Unidos. Então a igreja, ela é cidadã do céu, não é? Mas ela está ainda como cidadã do mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando você ouvir falar de corpo místico de Cristo, é isso. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Pode ficar tranquilo, não somos nenhum zumbi, né? Você agora está aqui, não está aqui, como é que é? Não, nós estamos aqui porque nós fazemos parte e Deus tem uma missão para nós aqui neste mundo. Mas somos a igreja do Senhor. É para esse povo que constitui a igreja, os salvos. Jesus veio dar a sua vida por ela. A nossa pátria é nos céus. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu na sua carta pastoral, ele diz que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. E a maior expectativa da igreja hoje é aquela frase lá do Apocalipse: Maranata, vem Senhor Jesus. E o destino da igreja exatamente é no céu, porque foi no céu que Deus planejou na eternidade a eleição desse povo. E vai culminar no céu, quando a igreja tirar os pés da terra para se encontrar com Jesus nas alturas. Então a igreja é cidadã dos céus, mas também é cidadã neste mundo. E os santos que Paulo aqui se refere, no versículo 1, aos santos e fiéis em Cristo, ele não está falando aqui de pessoas mortas que foram canonizadas, né? Como ensina o romanismo, mas a palavra santo significa separado. Ou seja, Paulo está falando de pessoas separadas por Deus para agora viver uma vida diferente. Essas pessoas que foram separadas de Deus, elas foram lavadas no sangue de Cristo, elas foram justificadas pelo Senhor Jesus, elas estão agora livres da condenação do inferno,
são gente que faz parte da família de Deus. Não é maravilhoso isso? Esses são os santos. É por isso que Pedro, quando escreve a sua carta, diz: sede santos em todo o vosso quê? Procedimento. Nós estamos nesse mundo aqui, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Pelo contrário, é um mundo que precisa ser influenciado pela igreja. E é por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A igreja está aqui como missão. E fazer discípulos de todas as nações. A igreja está aqui para poder representar os céus na pregação do Evangelho, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, enquanto cidadão no mundo, essa é a nossa missão. Mas vai chegar o momento que o lugar dela vai descer definitivamente. É só assim. Louvado seja Deus por isso. Né? É alguém que é separado por Deus e automaticamente chamado para viver em santidade. Por isso que Pedro diz: não vos deixeis amoldar as paixões que tinhas anteriormente. Pelo contrário, sede santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou. Santo Deus chamou de toda uma vida de santidade. E nós estamos em um processo, né? Essa santificação, essa santidade é um processo. Deus trabalhando com a igreja, com o seu povo. Tá? Mas nós somos uma nação santa pelo Senhor. Somos? Pedro diz que nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade, o que é mesmo? Exclusivo de Deus. E mais o quê? Falta uma coisa. Sacerdote real. Sacerdote real. Que maravilha, vamos nação santa. Então Paulo, quando se refere aos santos em Éfeso, ele não está falando para ninguém que foi canonizado, beatificado pela igreja, não, ele está falando do povo que foi lavado no sangue de Cristo, chamado para uma vida de santidade. Um povo separado do mundo do pecado, das trevas, para viver uma vida de conformidade à vontade de Deus. Tá bom? Muito bem. Passar uma terceira coisa ainda nesse texto. Eu disse 4. Qual é a terceira lição, irmãos? Paulo roga as bênçãos especiais para os destinatários dessa carta. Olha o versículo 2 mais uma vez. Você pode ver comigo bem alto, versículo 2. Eu posso ouvir sua voz mais uma vez, aqui comigo? Interessante, Paulo começa com a graça. Por quê? Porque a graça é a causa da salvação. Não é assim que Paulo fala em Efésios? Pela graça sois o quê? Salvo. Qual um dos propósitos da reforma religiosa? Vocês que são mais novos estudantes, viu? Vão para as faculdades, vão aprender lá sobre a reforma, o século XVI, o que vão ouvir é coisa errada. Mas os propósitos reformadores que Deus aqui usou em 31 de outubro, bem antes disso, em 1517, quando Martinho Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, na porta delas, 95 teses, é sobre a questão das indulgências, da venda de perdão, das penitências. E tem muitas igrejas até hoje, o próprio romanismo, muitas igrejas ainda diz que o homem é justificado pelas obras. Né? Tem uma vida bonitinha, pratico bem, isso vai ser salvo. Mas Paulo diz: graça a vós outros. A graça é a causa da salvação, e ele diz: a vós outros e paz. A graça é o resultado, né? A causa, e a paz o quê? É o resultado. Porque só tem paz aqueles que foram o quê? Agraciados por Deus. Só desfruta da paz de Deus quem é salvo. Tanto é que é um dos frutos do Espírito em dado, foi isso? Alegria, mais o quê? Paz. Então só tem paz, presta atenção nisso. Só desfruta da paz, da verdadeira paz, aqueles que foram lavados, aqueles que foram agraciados, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então Paulo roga as coisas especiais para esses destinatários, que são os santos fiéis em Cristo Jesus, que estão lá em Éfeso. Né? A graça é a raiz e a paz é o fruto. E essas bênçãos, elas não emanam do homem, não fluem da igreja, e elas só podem ser dadas por Deus. É por isso que Paulo diz: graça a vós outros e paz, porque, irmãos? Da parte de Deus.
paz. Isso não é legado da igreja. A graça é da exclusividade única do Senhor. O povo que ele elegeu e agraciou e escolheram a eternidade, e Jesus morreu por eles. Isso é o plano que veio depois, então isso foi a eternidade, diz Paulo, antes mesmo da fundação do mundo, antes de você existir, antes do mundo existir, antes de não existir. O Senhor já no seu conselho eterno já tinha aprovado, por causa do seu amor tremendo, esse plano. E Jesus veio executar o plano, redimir esse povo, resgatar esse povo, a quem ele escolheu. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então essa graça, ela é tremenda, essa paz também. E essa paz aqui, ela relaciona-se com tudo aquilo que faz com que a vida do cristão, do salvo, seja verdadeiramente digna de ser vivida. Ou seja, a vida do cristão, ele tem paz independente de qualquer circunstância. Até nas dores, nas horas difíceis. O apóstolo Paulo começa a falar sobre predestinação em Romanos. Ele diz, sabendo, porém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que nós somos chamados como povo eleito de Deus, como igreja do Senhor, em tudo dai graças. Alegrai-vos sempre do Senhor, diz a palavra de Deus, não é isso? Então, o crente, em qualquer situação, ele desfruta dessa paz do Senhor. Ele desfruta. Porque ele entende que Deus tem um propósito, isso é a mão do Senhor que rege todas as coisas. E a vontade do Senhor é o quê? Boa, agradável e perfeita. Eu quero, por fim, irmãos, trazer a última lição dos irmãos. Já vimos aqui a graça não é a causa da salvação e a paz o resultado, é isso? Muito bem. Quarta última lição. Você pode dizer para mim? Note bem o versículo 3 agora, por favor. Porque depois ele vai introduzir uma coisa tremenda aí. Né? Leia comigo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note bem que Paulo, ele escreve essa carta para falar que a igreja é um povo muito abençoado. Tá bom? A igreja é o povo mais abençoado do mundo. É o único povo mais abençoado do mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Note bem que, ao focar aqui a sua atenção nessas bênçãos, o apóstolo Paulo primeiramente manifesta uma bendita doxologia, dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Primeiro, irmãos, ele está querendo mostrar aqui a fonte das bênçãos, né? Bendito o Deus e Pai. Ou seja, as bênçãos emanam da onde? De Deus. Paulo está mostrando que a fonte, ele é o dono do universo, nós somos os seus filhos e herdeiros. Sua atenção aqui se volta para Deus, uma vez que tudo é dele, por meio dele e para ele, como ele escreve em Romanos 11:36. Bendito Deus e Pai. Todas as bênçãos, elas provêm do Senhor. Não é verdade? Mas Paulo mostra aqui, nessa saudação à igreja, uma segunda coisa, a natureza das bênçãos. Eles diz com toda sorte de bênção espiritual. Nós temos toda a sorte de bênção espiritual. E a bênção espiritual é o mais importante que a bênção material. E quando Paulo emprega a região espiritual aqui, celestial, ele está dizendo, na verdade, o grau que já é, o crente vive mesmo aqui, ainda na terra. Ele é salvo, mas ele também já vive o céu presente na sua vida. E também faz parte da região celestial, porque a sua parte definitiva é nos céus. E é de lá que provém as bênçãos do Senhor.
fim, Paulo, quando diz aí, ele mostra também aí a esfera das nossas bênçãos. Ele mostra a fonte, a natureza e agora a esfera das nossas bênçãos. E ele diz as regiões celestiais em Cristo. O comentarista Kurt Wagner, ele diz que essa expressão, regiões celestiais, não se refere a uma localização física, né? Mas a uma esfera da realidade espiritual, a qual o crente já foi elevado a Cristo. E quer dizer, não de um céu futuro, né? Mas um céu que já existe dentro de você. E nós já vivemos aqui na terra. Já somos família do Senhor. Nós não vamos ser, já somos o povo de Deus. E já desfrutamos do céu aqui, ainda nesse mundo. Não na sua integridade, mas nós já somos cidadãos dos céus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Primeiro, todas as bênçãos, Paulo diz no final do versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, ele diz o quê? Em Cristo. Paulo, então, ao fechar essa parte inicial da igreja, ele mostra que todas as bênçãos recebidas, elas são através e unicamente por meio do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa ideia, ela aparece várias vezes aqui nos 14 versículos aqui da carta de Efésios, capítulo 1. Por exemplo, se nós formos para no versículo 1, ele fala aos santos e fiéis de quê? Em Cristo Jesus. Então é em Cristo Jesus que nós somos chamados de santos e fiéis. No versículo 4 ele diz que nós somos escolhidos nele. No versículo 6 ele diz que nós recebemos a graça nele. No versículo 7 nós temos a redenção nele. No versículo 11 somos feitos herança nele. No versículo 2 lá diz, esperamos em Cristo. Então é através do Senhor Jesus que Deus nos abençoa. Todas as bênçãos herdadas a todos os eleitos são através da obra do Senhor Jesus, através da sua pessoa. É em Cristo que Deus me considera santo. É em Cristo que Deus considera o eleito, redimido, justo, justificado. Não há mais condenação para ele. É em Cristo que nós somos chamados seus filhos. É em Cristo que os eleitos são família de Deus. Tudo é em Cristo. É isso que Paulo, então, deixa claro aqui, e ele finaliza nessa série de propósitos e lições, nesse versículo 3. Ele mostra que a fonte da natureza, a esfera, o que essas bênçãos chegam. Então você e eu somos salvos em Cristo, somos filhos de Deus em Cristo, somos eleitos em Cristo, somos santos em Cristo, tudo em Cristo. Jesus chega a dizer na sua oração, né? Aquele a quem o Senhor vier, nenhum deles vai se perder, tudo em Cristo. É Ele que veio realizar a obra da redenção, é Ele que veio ser nosso substituto, nos trazer essa graça bendita de Deus, para que nós desfrutemos da paz que vem como resultado da salvação. Não é maravilhoso, irmãos? Nós possamos entender que, como igreja do Senhor Jesus, nós também estamos ficados aqui na terra. Por isso que Paulo saúda os santos e fiéis de Jesus que estão em Éfeso. Com certeza nós temos também muita gente que faz parte desse rebanho de Deus, não é? E nós estamos ficados hoje aqui em Burgo. E ainda, lembrando que nós somos também cidadãos do céu, porque nós fazemos parte da família de Deus, mas nós somos cidadãos do mundo. Isso vai acontecer até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja está aqui com um propósito. Ela está aqui porque ela foi comissionada pelo Senhor. Lembra lá de Mateus 28, a grande comissão? A igreja não faz missão, ela é missão. Ela está aqui para ela é missão mesmo. E a Bíblia será pregada o Evangelho dele por todo mundo, então virá o fim. O fim, não eu ou você que sabemos. O apóstolo Paulo, quando falava para os doutores da terra do Platão, de Aristóteles e Plutarco, tantos outros pensadores, lá na Economia de Marx, em Atenas,
final do sermão, Paulo diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ordena que todos em toda parte se arrependam, porque julgará o mundo por meio do varão que destinou. E esse dia está chegando, tá, irmãos? Então, cabe a nós, como igreja cidadã no mundo, e não do mundo, mas do mundo, proclamarmos esse evangelho, porque tem muita gente que foi escolhida pelo Senhor e não foi alcançada pelo evangelho. E o método de Deus que elege, ele também, ele introduz o meio para essas pessoas chegarem a Cristo. E o meio é através da pregação do evangelho. É a chamada geral. E nessa chamada geral acontece a chamada específica. A pregação atinge o ouvido de todos, mas a graça só opera na graça dos eleitos, aqueles que foram de fato escolhidos pelo Senhor. Essa chamada eficaz do Espírito Santo de Deus. Se você tem convicção plena que você é escolhido de Deus, no meio de Deus, a sua pátria não é aqui, no céu. Mas enquanto você está aqui, seja uma bênção. Viva como um santo mesmo. Lembre-se, a palavra santo significa o quê? Separado. Nós somos separados do mundo para Deus. O apóstolo Paulo usou uma expressão muito forte na carta aos Colossenses, e ele nos transportou das trevas para onde? Para o reino de Deus. Não. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele descreve como é que nós éramos antes e que passamos a ser depois. E ele se importava também, nós andávamos mortos porque nossos delitos e pecados. Ele começa a escrever, depois ele fala misericórdia em casa. Andávamos debaixo da ira de Deus, a chanchada do diabo, era filhos da obediência. Depois agora Paulo começa a mostrar o que aconteceu com nós. O que aconteceu com o povo. Mas Deus, pela sua misericórdia. E aí começa, misericórdia e graça está sempre junto com isso. Então, se você foi agraciado por Deus, glorifique aí por isso. Seja uma bênção. Vamos pegar o Evangelho, tem pode ter, temos amor, irmãos, paixão. Porque essa incumbência é a nossa igreja do Senhor Jesus. E nós não podemos julgar isso como um pastor, um pastor é teólogo, né? Não, precisamos pegar o Evangelho todos nós. Pastor é a igreja. E também nesse barco, eu sou também o pregador do Evangelho, meus irmãos. Então, todo seguidor de Cristo, todo o povo de Deus é chamado para essa missão, ninguém vai ficar de fora. Todos nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aos santos e fiéis em que Jesus estão em reto. Os santos e fiéis hoje estão em dor, como pastor. Vamos glorificar a Deus. Como Paulo, o seu prata, a sua doxologia, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo emana dos céus e é para o céu que converge. Sejamos uma bênção, irmãos. Sejamos crentes autênticos em casa, no trabalho. Vamos glorificar a vocês que morreu e deu a vida por nós. E que não custou nada a você e a mim, mas custou tudo a Jesus. Quando o apóstolo Paulo foi falar aos Coríntios, escrevendo sua carta, ele admoesta aos crentes que lá tinham um comportamento meio estranho. Diz assim: acaso não sabeis que fosse comprado por um preço? E ele diz: preço de sangue. Jesus morreu por nós. Deu sua vida por nós, seu sangue foi derramado. E todo esse sacrifício, porque ele foi o nosso substituto. Era ele que tinha que estar lá. Mas ele morreu a nossa morte, para que eu não morresse a morte eterna. Ele foi até o inferno, naquele período de escuridão, que nunca precisasse lá. E agora a sua ressurreição ele apresenta o povo dele, justificados pelo Senhor. O que é a justificação? É o ato livre da graça de Deus, onde em Cristo ele considera os eleitos, porque Jesus morreu, livre de toda a condenação, eles estão justificados de qualquer culpa. Paulo trata isso na sua carta aos Romanos. Agora, hoje, não há nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Porque tudo isso é em Cristo Jesus, mas essas bênçãos emanam dos céus. Então sejamos como um povo grato, alegre, feliz. E aí Paulo vai escrevendo outras cartas e vai dizendo até sobre o que é que você verá que vocês não entendem por isso a profundidade do amor.